Ok, estamos de volta com a terceira e última parte do nosso programa de hoje. Neste feriado nacional, programação normal, porque você merece tudo isso e muito mais. Hoje, 15 de novembro de 2023, há 134 anos, era proclamada então a República, né? Isso mesmo. Vamos falar agora com o professor doutor Lauro Fontes. Obrigado. Advogado, professor, gestor público, por onde passou deixou a marca da competência, da eficiência. Eu lembro que, acho que no governo do estado, o último cargo dele foi na Coab. Foi diretor da Coab, não é isso? Seja bem-vindo, doutor. Obrigado. Prazer recebê-lo aqui no programa. Muito obrigado. O senhor é diretor financeiro, não? Não, eu fui... Administrativo? Planejamento. Diretor de planejamento da Coab Acre. Na gestão do Rubenício foi antes? Foi antes. Bem antes. Foi do Vandervan Rodrigues. Meu amigo, falecido. Excelente engenheiro. Ele tinha uma casa aqui próxima à TV Rio Branco. Infelizmente, foi vítima da violência, né? Ele era um cara muito técnico, muito centrado naquilo. Muito competente. Era uma pessoa de uma índole que eu posso afirmar para você, é difícil de encontrar. Muito leal, muito sincero, uma pessoa do bem, né? E que em circunstâncias estranhas, né, acabou nos deixando. Mas era realmente um sujeito especial. Foi um período muito pequeno que o senhor passou lá, mas serviu, foi uma boa lição ali? Foi. Eu tinha sido secretário adjunto de administração e, a pedido do Edmundo, eu fui para a Coab ajudar num processo. Então você já estava no governo? Estava no governo. Eu fui levado para o governo pelo nosso amigo Edmundo, falecido governador. Doutor, se não fosse a morte do Edmundo, o Acre teria um outro destino hoje? Eu não tenho dúvida. Porque... Você acha que ele era um cara, diga assim, predestinado, um bom gestor mesmo, arrojado? O Edmundo moderno, tinha uma qualidade rara. Bem além do seu tempo? Ele lia o tempo, é isso, ele lia o tempo. Ele sabia que o Acre precisava de um choque de desenvolvimento, né? Então a visão dele era isso. Ele sempre dizia, nós vamos fazer uma verdadeira revolução moral e ética nos procedimentos políticos e administrativos do nosso Estado. E técnico, porque o negócio do Edmundo era com técnico, ele queria técnico. Isso lembra muito um saudoso governador para a história do Acre, que é Guiomar dos Santos. Você, numa palestra, há mais ou menos 2 meses, menos de 2 meses, mas quando eu digo mais ou menos, está dentro aí do contexto. Está dentro. O senhor me chamou a atenção quando disse que ele foi o primeiro e único verdadeiro conservador único na história do Acre que era verdadeiramente conservador. Poucos dizem da história de Guiomar e é preciso que as pessoas voltem a ler. A história dele verdadeira, por trás da história oficial. Ele era um conservador, inclusive, com ideias estruturais do conservadorismo de Plínio Salgado. Ele trazia incorporado isso. Há notícias dada pelo falecido contador, um dos melhores que passou pelo Acre, Foque Jardim, de que ele participava de marchas, inclusive, né, em defesa dos valores conservadores na época. Esse é Guiomar verdadeiro. É a primeira vez que no Acre o orçamento é conservador. No conservador, as pessoas confundem o conservadorismo com aquela coisa de pelo menos. Não. Guiomar sabia da história que tinha que ser escrita. Então ele faz o orçamento em que o plano dele cabia no orçamento, não o contrário. É por isso que é a primeira vez que no Acre o plano é de desenvolvimento a partir do estabelecimento da infraestrutura de campo, com ramais, com pesquisa, né, que trouxe para cá um centro de pesquisa para domesticar as plantas e colocar isso dentro de um plano de negócio, de governo, mas também de um modelo de negócio no campo. Existe uma velha frase, em alguns momentos eu concordo com ela, em outros não. Eu quero a sua opinião agora sobre isso. Diz o seguinte: a história só se repete com farsa.
não lembro o autor, o importante é o conteúdo aqui. Você acha que depois de fazer um excelente governo, Guiomar Santos seria um excelente governador também no segundo mandato? Eleito pelo povo? Olha, a história pode responder isso, né? O Guiomar não veio daqui do nada. Não veio por acaso? Não. Isso é uma história mal contada. Guiomar veio de Ponta Porã, do território de Ponta Porã. Ele veio para cá com a ideia já formada de como construir um lugar, praticamente do zero, ou reconstruir o que estava sendo feito aqui. Né? Guiomar traz para cá uma revolução que o Acre não experimentou até hoje igual. Ele traz para cá Maria Angélica de Castro, uma educadora. Que emprestou o nome a uma escola. Isso. Por onde passaram vários personagens. Vários personagens da história criana. Inclusive intelectual. Executivo, no judiciário. Guiomar traz a Angélica de Castro para cá e todo o sistema de educação do Acre é refeito. É construído um plano de educação decenal para o Acre. O cara é um visionário, né? Então, mulheres passaram a estudar, fizeram escola de formação pedagógica, chamada escola normal, né? As escolas ganharam um modelo curricular, né? O sistema cobria todo o estado, o Acre apontava para o futuro. Nós fomos interligados via aérea. Guiomar trouxe aviação para cá, aeroportos, trouxe toda a infraestrutura de comunicação que você participou dela já, né? Conheceu como é que funciona a radiodifusora acreana, né? O primeiro plano de desenvolvimento urbano, na verdade, começa em Guiomar, quando ele reestrutura as ruas da cidade e amplia para o rumo do bosque através daquele conjunto habitacional antigo lá, que estava lá, que era o IPASE, né? Trouxe para cá a estação experimental, que era uma escola tipo... era um instituto de pesquisa como a Embrapa daqui na época. Gado vinha de avião para cá para começar uma bacia de fornecimento dessa proteína, do leite, da carne. Então isso é Guiomar. Ele não tinha medo de investir não, né? Porque ele trouxe, é verdade que ele trouxe em aviões... um avião especial, algumas matrizes para investir aqui na pecuária. Na pecuária. Quando dizem a pecuária não é no Acre, olha... Tudo pode ser no Acre, tudo tem espaço, sabem disso. Nós, conservadores, não vemos essa ideia de que a floresta em pé é a única saída para nós. Tem espaço para tudo. No modelo de desenvolvimento racional conservador, tem espaço para a economia de base florestal, tem espaço para a agropecuária, tem espaço para todas as outras culturas perenes, como arroz, café, e outros, né? Como soja, milho, tem espaço para tudo isso. Não foi à toa que o Acre pagou o preço de ouro um inventário no Acre, chamado, um relatório feito de todo o conhecimento da geografia, não só do relevo, mas do solo, do clima, da água, né? Do potencial do solo, né? Que está aí publicado, é só voltar a vista para lá. O que a gente não vê aqui é alguém estudando isso. É o zoneamento econômico e ecológico do Acre que está aí pronto, disponível para todo mundo. Só que a gente vê os caras que prometer que vão desenvolver tudo a partir de produção e sequer a boca dos ramais estão limpa. Em pleno verão, o maior verão do Acre nos últimos anos, da Amazônia, do Brasil, e a gente não tem acesso aos ramais. A produção não é retirada do campo, não tem armazenamento para essa gente, não tem transporte para essa gente, não tem plano de financiamento da produção, nem garantia de preço através de preço mínimo, não tem entrepostos. Aí a gente fica olhando para o Pacífico sem olhar para dentro de casa. Isso Guiomar fez. Aproveitando, se você quiser completar alguma coisa, o senhor pode... Não, fica tranquilo. É só para a gente não perder aqui o fio da é... meada. Não, fica tranquilo. É danado. Se bem que... Quando eu entrevisto o senhor, é bom a gente dispor de pelo menos dois blocos, né? Obrigado. Porque o senhor fala muito, mas a gente tenta excluir alguma coisa, não, porque o senhor fala com muitos dados. Isso é importante, eu acho que o telespectador gosta disso. Vou dar uma aula aqui. Obrigado. De história do passado, do presente e do futuro. Mas é o seguinte, o povo acreano, desculpa a expressão aqui, em alguns momentos...
eu não digo que o povo é ingrato, mas em alguns momentos age com ingratidão. É diferente, né? É muito diferente. De você agir com ingratidão e ser ingrato. Quando o Dantinha foi governador, e ele fez um bom governo também, o senhor sabe disso, embora estilo diferente um pouco do Guilmar Santos, e também do próprio Macedo, que era do mesmo partido. O Macedo era mais progressista. Hoje, progressista, essa palavra é para esconder o esquerdismo, né? Mas tudo bem, a gente entende muito bem. E o Dantinha tinha certeza que seria reeleito, porque podia, né? O colégio eleitoral, nomeado então pelo presidente da República, com apoio da classe política aqui, ele seria reconduzido. Não foi. Ele perdeu para o... Mas não foi ingratidão. Mas muitos acham que foi que ele fez um bom governo. Não foi ingratidão. Foi, o povo não foi... Não foi bem compreendido. Ele não foi compreendido. Por quê? Ele fez digamos assim, no primeiro mandato ele fez um alicerce para... preparou história, o crescimento. Nós vivíamos uma época diferente. Era 70, a época de 70. Onde o comunismo no Acre se instala. É ali. Ele vem para cá, ali. Instala. Não é fundado, ele é fundado antes. Mas já havia um movimento muito sério, forte. Muito sério aqui, que Borborema fez parte, que você conhece essa história. Sim. Tem história de Euclides Távora em Chapuri, ligado a um movimento comunista internacional. Tinha um movimento forte em Cruzeiro do Sul também, ou seja, tinha uma base. Essa base... Diferente de quando ele assumiu, né? Mas quando ele assume, essa base recebeu um apoio muito forte da Igreja Católica. Sim. Através de Dom Moacir Greco. Certo. Mas já o senhor vai ter a oportunidade de falar sobre isso, porque eu quero que eu faça uma relação desse momento aí com um outro momento lá de Guilmar Santos, que já tinha sido governador na década de 40. Não foi compreendido por quê? Nessa época aí, ele abraça fortemente o desenvolvimentismo. Isso desagradou muita gente. Muito. Ele queria a coisa mais imediata. O que é que acontece? O Brasil vivia a época do milagre brasileiro. A 364 surgiu, naquela época, como surgiu a Ponte Madeira. Uma mentira. Né? Era terras sem homem para homens sem terra. Terras para homens sem terra. Então, a 364 seria a liberdade do povo acreano para o desenvolvimento. Então, foram criadas à margem dessa estrada, de um lado e de outro, e nos seus terminais, os famigerados PAD, Projeto de Assentamento Dirigido. E aí começam os problemas. Não é o grande latifúndio. Entendi. Bom, eu quero que o senhor faça uma relação desse momento com outro momento, porque Guilmar Santos já tinha sido governador do Acre de 46 a 50, e ele tinha tudo para ser, em 62, governador eleito, para fazer um mandato bem mais abrangente que o primeiro. Tinha tudo para isso. Só que no meio apareceu outro José, que não era Guilmar e que não era Santos. Era José Augusto, que não era conservador. Era tido hoje como... Não era. José Augusto era um progressista. Para não dizer comunista. Mas José não pode ainda ser chamado assim. Ele era um desenvolvimentista também. Mas de fundo, sabe, progressismo. Então, os movimentos sociais, essas coisas, ele era muito sensível. Não que não se deva ser. Para ser sensível a todo o movimento social. E embora fosse influente, não era tão conhecido como era José Augusto, como era José Guilmar dos Santos. Isso. Então, veio de Cruzeiro do Sul, daquele grupo de eleição bem mais jovem. Bem mais jovem. Você acha que isso levou em conta o fato de ser professor, ser mais jovem? Não, que levou tinha uma boa oratória também. Mas foi o programa dele. O programa dele era popular. Era falar para o povo. Vindo de um grupo muito articulado, que é o grupo de Cruzeiro do Sul, que eu digo aos Lima. Era muito forte, né? Era muito forte. O pessoal vinha com um discurso de autonomia. Digamos assim, pronto e acabado. De autonomia, o Acre. Agora é a nossa vez. Que é, na verdade, um reflexo de uma história triste. A diferença não foi grande, né? Não. 52 a 48, mas não suficiente foi. Guilmar não sai da vida pública, você sabe, né? Mas ele sofreu um baque ali. Ele sofreu. No fundo, eu acho que ali ele já saiu, porque... Ele desistia dali, mas não desiste da causa, tanto que depois... Sim, ele voltou, ele foi deputado. Deputado e senador. Mas não foi mais governador. Não foi mais. E nem queria mais. Sim, eu confesso para o senhor que eu não acompanhei bem, depois do desfecho da história, ele não quis mais. Não quis mais. Guilmar... Eu acho que ele ficou A vida legislativa para o Guilmar era a cara dele. Ele podia falar, né?
ele podia expressar-se. Né? Aqui não era Ou complicado. seja, a gente pode dizer que ele preparou o banquete e não preparou a festa e não ficou para a festa. É. Mas lembra que essa história de ingratidão é cultural no Acre, é da nossa cultura. O acreano é esse cara. Quando ele cisma de fazer uma coisa, não adianta... Não adianta. Porque ele vira para um lado, ele vai. Com uma coisinha pequena, mas serve como exemplo Serve. também. O Jorge Viana, quando foi prefeito, é verdade que ele fez muitas pracinhas e pintou muitas regiões aí. Mas onde ele trabalhou foi na Baixada Sobral. Ele investiu muito lá. E foi lá onde o candidato dele, Marcos Afonso, perdeu a eleição para o Mauri, que não tinha feito nada ainda lá. Essa é a nossa cultura. A cultura começa em Plácido de Castro. Plácido de Castro. Depois o Mauri até fez alguma coisa lá, mas não tinha feito nada. Não tinha feito. O Mauri era um ilustre desconhecido. O Plácido de Castro morre por causa desse problema. Os seringais quebraram. Não havia riqueza aqui. Aquele livro, Modo Seringal, sim, que escrevi, aborda isso. O Acre perdeu a riqueza. Não circulava a riqueza por aqui. A única riqueza que tinha era um novo nicho, que era o Estado, os recursos da União. Então, Plácido de Castro ocupou esse espaço. Não sobrou espaço para os seus adversários. Entendi. A solução era, covardemente, tirá-lo da cena política, e assassinaram ele por causa disso. Gente, só para ilustrar melhor, para você entender aqui, os partidos na época eram o PTB de José Augusto e o PSD, que não tem nada a ver com esse PSD outra coisa, de José Guilmar Santos. Isso. Esse PSD era o PSD que virou PDS, que virou Arena. E PP. Virou PPR, virou PPB, agora PP. Então, essa cultura nós temos que quebrar. Mas nosso povo, para quebrar, uma luta cultural para quebrar isso para o nosso povo vai levar muito tempo. Ninguém está interessado em fazer isso. Até hoje esse modelo se repete. Quem está no poder e quem está fora. Quem está dentro não quer sair, quem está fora quer tirar. Virou o samba do crioulo doido. É. Doutor, mas escute aqui, o senhor sabe o que acontece quando você vai entrevistar alguém que tem muito conteúdo como o senhor? O principal assunto... Ficou para trás. Ficou para trás, que era sobre o movimento dos conservadores do Acre. Graças a Deus está Mas dando ainda certo. bem que eu acho que o senhor falou muita coisa importante aí. O conservadorismo é saída saída aula para o de Acre. história para muita Se nós gente. não voltarmos... Como é que está o movimento? O movimento já existia e vocês deram uma... existia um deram movimento... uma bombada nele agora. Isso, né? porque a ideia que se tem de conservadorismo e de conservadores é que é um povo só e não é. Existem diversas cores dentro do conservadorismo. Dentro do conservadorismo existe o conservadorismo evangélico, aqueles que praticam o conservadorismo a partir... Tem até o conservadorismo liberal? Tem, né? tem. Eu conheço um colega nosso, né, que diz que é um problemaço. Porque o discurso cola, ele diz assim, eu sou conservador nos costumes, sou liberal na economia. Uma loucura, uma insanidade. Mas existem pessoas que acreditou nisso, que acreditaram nessa coisa. E aí espalha por aí, não, nos costumes eu sou conservador. Sequer sabe que o conservadorismo preserva os valores da cultura e da civilização. E olha só, para complicar ainda mais, não é que estamos aqui a afirmar que o conservadorismo também defende, digamos assim, o contrário, ou seja, porque o liberalismo vai de encontro, e não ao encontro, do pensamento progressista. Vai. Mas não chega a ser, não pode ser confundido com o conservadorismo. Nem um pouco. Porque assim, né? Porque o liberalismo, no fim, ele deseja a extinção do Estado. Ou seja, quanto menos Estado, melhor. Se não tiver Estado, ótimo, porque o mercado regula. Isso é Adam Smith. É o que você conhece muito bem, a leitura dele. Então ele está dizendo que o fim é você tirar o Estado da economia. O que é que o comunismo diz? A mesma coisa. Nós temos que destruir a ideia de Estado. É um povo se autorregulando através de um partido único, central, que dita, inclusive, o que deve ser comido no almoço. Isso não é diferente uma coisa da outra. O conservadorismo é diferente.
é uma perspectiva da sociedade, né? Com base na cultura da sociedade, por isso não há um conservadorismo igual em lugares diferentes, porque é baseado na cultura e na civilização. Ou seja, se a cultura criana é de uma organização social, lembra que cultura não é música, não é artesanato, não tem nada a ver com isso. São manifestações da força que a cultura coloca para a sociedade se expressar. É uma forma de expressão da cultura. Então, esse respeito à cultura é que faz com que a gente comece a entender o conservadorismo. Por exemplo, como o sujeito vem ao mundo, quando ele nasce, depois que ele passa a primeira prova, que é respirar, que é a primeira prova de um conservador, é viver, então ele nasceu, ele encontra tudo pronto. A sociedade está pronta, as leis estão prontas, as instituições estão prontas, né? Os valores morais e éticos e sociais estão prontos, ele encontra tudo isso pronto para ele. Aí, qual é a missão dele? De um conservador? É preservar e melhorar aqueles valores que ele acaba de encontrar. Agora, deixando um pouco de lado, lá desde a origem, lá, praticamente no fim da Revolução Francesa, né, na França, e a Europa toda, chegando ao Brasil, tinha um partido conservador. Tinha. Que o estabelecimento da República acabou com ela. Isso. Hoje, quais seriam os principais nomes do conservadorismo no Brasil? É difícil, né? Não é Bolsonaro. Não é? Não chega nem perto. É porque o Bolsonaro está mais na ala liberal. Ele é liberal. Do que conservador. Ele é centrão. Ele é liberal. Pode até ter, em alguns pontos, uma convergência mas pontual, não é 100%. Mas não é conservador, né? Tem vários motivos. Eu, por exemplo, defendi Bolsonaro. Agora, evidentemente que o liberalismo está muito mais próximo do conservadorismo do que do outro regime. Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Do comunismo, do socialismo. O liberalismo odeia o comunismo, né? Porque a propriedade vai embora, né? No comunismo. Que é o contrário do que prega o conservadorismo. A liberdade também vai para o espaço. Vai para o espaço. Que é talvez a maior causa, né, do conservadorismo. Por exemplo, essa questão da economia. O liberalismo treme quando diz que o mercado não vai funcionar, né? O capitalismo, o comunismo acaba com o Mercado, ele é o mercado, ele mesmo é o mercado. Por muitos anos existiu o PRC, né? Existiu. Lá na República, em dia 15 de novembro... Republicano conservador. Às 15h30, quando é dado o golpe, ali matam o Partido Conservador no Brasil e nunca mais se levantou. Está na hora, né, doutor? Está na hora. Já que tem um movimento muito forte aí... Está na hora. Nós estamos caminhando para isso, se Deus quiser, nós vamos conseguir, para o bem da sociedade. Escute aqui, pelo que o senhor vê aí, há uma tendência de crescimento maior do conservadorismo ou do liberalismo, que os dois juntos podem combater o socialismo e o comunismo? Nós temos que deixar de ser idiotas. Tanto o conservadorista, o conservador, quanto o liberal. E o senhor fala isso em qual sentido? Talvez seja porque tem que abandonar talvez seja os socialistas e os comunistas são muito unidos. Não é união, eles não são unidos. Mas demonstram. Eles fazem isso. Eles têm essa necessidade. Nós não tínhamos. Então, agora temos mais que fortes. ter. Uma questão de conveniência. Nós temos que pegar, tanto os liberais quanto os conservadores, temos que pegar e jogar fora tudo que nos separa. Sim, exatamente. Isso aqui a gente resolve depois. Agora o momento é de... Agora nós temos que fazer uma frente nacional democrática para enfrentar o comunismo. Aquele maluco chamado Alexandre de Moraes, ele disse uma coisa dentro do TCE de São Paulo que é uma coisa perigosa. Ele, usando Jacques Derrida, a filosofia e a teoria de Derrida, ele desconstrói, ele tenta fazer uma desconstrução do comunismo, dizendo, o comunismo dá muito ibope. Isso é uma desconstrução da ideia. É pegar um monstro e pintá-lo de fada rainha. Agora, para você ver como é que como eles são, digamos assim, muito bem articulados. O senhor já deve ter visto e ouvido várias vezes ele dizer assim, precisamos, isso é coisa de uma ala do MDB, outra ala do PP mais ligado à esquerda, tem até os sociais-liberais também, o PSDB, precisamos unir o campo democrático para combater
Esse pessoal... Chama a terceira via. E esse pessoal que eles chamam são os liberais e os conservadores. Isso. Você vê como é que são as coisas. Mas quem são esses caras para falar em democracia? É narrativa. O PSDB é um partido socialista. A prova está aí. Passaram 20 anos nos enganando, a máscara caiu. Tá aí. Ele nasce quando? Nasce na Europa, quando eles entenderam que tinham que suavizar a expressão. Não pegava comunismo, não estava pegando. Então, vamos fazer aqui uma social-democracia, né? A gente disfarça bem e vai avançando. E vai avançando. Mas eles fizeram uma revolução no Brasil com o plano cruzado. Eles tinham poder, eles queriam poder. E para se manter no poder, tinha que fazer. Nem que seja de mentirinha aqui. Depois a bomba estourou, né? Com aquela história do Fernando Henrique dizer que R$1 era um dólar. Na marra, né? Na marra. Olha, só porque ele queria. Em 1888, um ano antes da República, Gabinete Ouro Preto, nomeado e estabelecido pelo nosso imperador, elaborou um plano, né, interessante, que contemplava tanto os interesses dos liberais, que eram os governadores provinciais. Assim, vamos voltar 100 anos, 1888. 1888, isso. Então, ele elaborou isso, mas contemplava também o interesse da monarquia e dos conservadores. Olha o que aconteceu, derrubaram. Não teve como sustentar a República. Quem derrubou? Os liberais, financiado, promovido, patrocinado pelo grupo dos governadores provinciais. Na época não tinha estados, eram as províncias. As províncias. Que se tornaram mais fortes do que as províncias nordestinas. E domina o Brasil até hoje. Nunca mais o Nordeste voltou a ser o que era. E nunca mais a nossa democracia foi a mesma. Por quê? Porque os interesses desse grupo tinham que prevalecer em relação à coroa brasileira e os conservadores. Foi quando o café com leite se sobrepôs à cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar. Então, no fundo disso, o pano de fundo disso é essa briga que o Brasil tem umas histórias interessantes, né? E as insurgências, você é tolo, rapaz. Você acredita mesmo que aquela coisa do Nordeste levantar, as cabanadas, isso, o que está o plano de fundo disso? Alguém que estava movimentando, tanto como foi movimentado aqui no Acre pela CONTAG, ressurgindo a organização dos camponeses. Né? E aí o resultado está aí. 20 anos depois, o Acre está entregue bem inferior a Rondônia, em qualquer lugar. E quando você faz o confronto direto entre Rio Branco e Porto Velho, aí os nossos políticos não leram. 60% da nossa sociedade acreana está na pobreza. 53% em riscos sociais. 40% abaixo da pobreza. Ou seja, de 5 acreanos, 1 passa fome. E o senhor esqueceu outro percentual que está entrando também já na pobreza. Pois é. Doutor, foi um prazer conversar com o senhor. Eu que agradeço. Vai voltar aqui em breve, eu prometo, para a gente falar sobre o movimento conservador. A respeito disso, quero te dizer que, graças a Deus, estamos crescendo muito, organizado. Ainda acontecem os encontros, sim, as segundas-feiras. Nós saímos ali da Paim e fomos para um lugar onde é a nossa sede, né? Temos uma sede, né? Estamos agora reunindo lá, uma frequência muito grande. Temos os canais, como você conhece, lá no YouTube, né? No Spotify, né? Quando aquelas aulas estarão disponíveis aí? A primeira aula vai ter agora uma celebração, que você já foi convidado. Eu reitero aqui o convite, vai ser ali na ABB. A gente vai fazer a aula magna lá, e apresentar essa história do comunismo, fragmento do comunismo no Acre, e também falar um pouco sobre a organização social e política do Estado do Acre para o futuro, ou seja, atrás de encontrar uma definição de políticas públicas para o desenvolvimento do Acre nos próximos 50 anos. Foi um prazer, doutor. Obrigado. Parabéns aí pelo trabalho. Muito obrigado. Pela coragem e pela audácia, tá bom? Estou sofrendo bastante com isso, mas é prazeroso sofrer por aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente ama. Claro. Registramos aqui a presença da nossa amiga Michela Lacerda, empresária, e também do movimento conservador, né? Isso, muito obrigado. A gente volta amanhã, se Deus quiser, com mais um bom programa para você. Bom feriado. Boa tarde.